Estamos ao vivo aqui no perfil Mindset Lives neste sábado que aqui em Uruguaiana está nubladinho de novo. Tá uma temperatura assim agradável, nubladinho. O que vocês estão fazendo aí no sábado, hein? Vou mandar aqui umas notificações. Vamos ver. Vamos ver para quem mais. Aqui. Vamos mandar uns aviõezinhos para quem quiser ir compartilhando a live de hoje. Finanças. Vamos ver aqui, só mais um momento. Mais um momento. Vamos só mais um momento. Só mais um segundo. Aqui. Vamos mandar. Vamos mandar. Ok. Mandando. Ok. Então, pessoal, eu vou falando aqui sobre o projeto do Mindset Lives. Ele é um projeto que cada dia da semana vai ter sempre uma live sobre um assunto diferente. Cada dia da semana tem um profissional que ele vai falar sobre o seu assunto, que ele é especialista. E hoje o meu dia é sábado, é o meu dia das finanças. Então hoje eu vim trazer um assunto para vocês que seriam os gatilhos mentais que nos atrapalham ou nos ajudam na vida financeira. Só um minutinho que eu vou ver aqui se tá ok aqui, tá? Continua. Ok. Então, todas as lives que vêm aqui pro Mindset Lives, elas ficam gravadas, se tudo dá certo aqui, né, com a internet e com o perfil aqui, né, na hora de salvar. Então, tá tudo encaminhado para ser gravado, tá? Então, hoje eu vim contar para vocês aqui uma história, um fato que aconteceu comigo há muito tempo, que eu venho contar para vocês, só um pouquinho. Só tava abrindo aqui o meu roteirinho para não esquecer de falar nada aqui. Então, aqui, ó, o pessoal chegando. Acho que tá um pouquinho lento, pessoal, hoje. Eu venho contar aqui pra vocês, eu me lembro, assim, esse final de semana passado, foi domingo passado, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 18 para 19 anos. Boa tarde, Luciele, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me ouvindo bem aí? Só pra confirmar. E nesse dia eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha 18 para 19 anos, eu tinha passado no concurso da prefeitura e comecei a trabalhar lá. E eu, muito nova, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. Obrigada pelo retorno aí, obrigada, então tá bom. E eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, não conhecia nada, né, aquela iniciante. E teve uma vez que eu estava passando por uma sala e eu via aquelas canaletas onde passa aqueles cabos de rede azul, sabe? E tinha vários deles desconectados, com aquelas ponteirinhas soltas, né? Normal, porque alguma coisa não era para ser conectada ali, né? Mas na minha cabeça, como eu não sabia nada, né? Eu disse, de repente isso aqui tem que ficar conectado, né? Olha a cabeça da pessoa. Isso tem que ficar conectado, né? Tá fora, alguém pode estar com algum problema.
Fui lá e conectei os cabinhos. E, para minha surpresa, eu derrubei todo o setor lá. Não sei por qual motivo, né? Eu ainda não entendo muito bem dessas partes assim, mas eu derrubei o acesso à rede de todo o setor ali onde eu tava. E, né, na minha cabeça, na hora eu me liguei que era aquilo que eu não devia ter feito, né? Lógico. Vou mandar aqui os acenos. Laura, boa tarde. Ó, Maidana Moura entrou também. A Luciele já está aqui. Marcos também entrou. O Carlos, obrigada pela presença. E nesse dia, aí eu me liguei na hora que era aquilo que eu tinha feito que tinha derrubado todo mundo. Aí eu fui lá, né? Bem assim, discretamente, fui lá e tirei os cabinhos que eu tinha conectado aquele dia. E tudo voltou ao normal, ou seja, era aquilo mesmo que tinha dado errado. Oi, Marcinha! Oi! E aí, presente, né? Um bonequinho presente, assim. E aí, né? Nunca mais eu fiz isso, né? Depois que eu vi que dava errado fazer esse tipo de coisa, né? Sem perguntar pra ninguém. Por que Vanessa não perguntou para alguém, né? Não, foi lá ser prestativa e conectou os cabos errados, derrubou todo mundo. Derrubou todos os acessos, né? De todo mundo. Ficou todo mundo assim, não sei o que tá acontecendo, eu tô sem acesso aqui, tô sem internet. Era acesso à intranet, alguma coisa assim, não me lembro o que era. E, não, e eu também, e era um monte de gente assim no setor e todo mundo dizendo, mas o que aconteceu? Será, né? Será? Tá com problema na internet, darará. Ai, liguei a luz aqui. Aí, acho que nem precisa. E aí, os corações. Ai, amor. Daí, eu me liguei na hora que era aquilo, fui lá e desfiz, né? Tirei os cabinhos que eu tinha colocado, que eu tinha pelo menos prestado atenção quais deles eram, né? E tudo voltou ao normal, né? Então, depois desse episódio aí, sempre que eu vejo cabos azuis em barrinhas, né? Ou eu pergunto, né, pra alguém, ou eu não mexo, né? Dessa vez eu aprendi. Mas por que eu trouxe essa história pra vocês, né? Do que tinha acontecido comigo? Eu trouxe porque muitas vezes nas finanças a gente faz as coisas, às vezes faz errado e volta a fazer. E nesse caso que eu contei pra vocês, foi uma coisa corriqueira que a gente fala assim, eu não sabia, agora eu aprendi, agora eu não faço mais, né? É uma coisa simples. Mas na nossa vida financeira, às vezes, não é assim. Às vezes é um outro motivo que nos faz agir de uma forma que nos prejudica. Pode ser que nos ajude, mas também pode nos prejudicar. E muitos deles nos prejudicam, né? Então, porque a gente não é totalmente racional. Nessa história que eu contei pra vocês, eu fui racional. Fui lá, vi que eu fiz errado por causa disso e daquilo e não fiz mais. Eu fui racional, raciocinei ali, exatamente aquilo que eu fiz foi o que deu errado. Mas muitas vezes o que a gente faz... Daniela, a Rose, boa tarde, tudo bem? E muitas vezes o que a gente faz na nossa vida financeira não é racional, é uma reação emocional da gente. E isso vem de atalhos que o nosso cérebro faz. Ele cria desde a nossa infância, da nossa convivência com nossos familiares, ele vai criando atalhos, ou seja, um dia aconteceu assim e reagiu assim. Aí no outro dia foi lá e aconteceu a mesma coisa, eu reagi de novo daquela mesma forma. E aí vai indo e o cérebro acostuma e cria esse atalho. Então isso se chama gatilho mental, né? E esses gatilhos mentais servem para várias coisas na nossa vida. E eu trouxe aqui para vocês alguns que são direcionados para a área financeira, que acionam reações para nós na parte financeira. Tá? Por que eu trouxe esses gatilhos mentais para vocês? Porque eles influenciam no nosso processo decisório. Muitos deles fazem a gente gastar mais, ou fazem a gente investir errado, ou fazem a gente não conseguir deixar de fazer errado. Por exemplo, num caso de algum investimento, alguma coisa assim que está dando errado, e racionalmente tu deveria sair desse negócio, mas tu não sai.
né? Com aquele apego de não conseguir, né? Então isso é muito das nossas emoções e dos nossos comportamentos. É o nosso inconsciente que vem à tona toda vez que acontece uma coisa, a gente reage de uma forma. E o principal, assim, é também para vocês lembrarem, assim, nos casos cotidianos da vida, que não só o financeiro, acontece quando tu vê uma imagem de alguma coisa que te lembra outra, ou então um cheiro. Muitas vezes já me aconteceu assim de eu entrar num lugar ou passar por um lugar e sentir um cheiro e ficar assim, isso me lembra tal coisa, ou um cheiro de comida que lembra a avó, a comida da avó, ou a comida da mãe, várias coisas que entram na nossa cabeça assim e disparam uma lembrança passada. Isso são gatilhos, né? Isso são gatilhos mentais. Um som de alguma coisa, alguma música que possa ter gravado a tua vida pode acionar esse gatilho, né? Gatilho, né, de arma, né, que vem. O gatilho mental é um disparo no nosso cérebro, por isso que é gatilho mental. E mais generalizando, para a gente conseguir resolver qualquer desses gatilhos mentais, o que a gente tem que fazer é parar e pensar o que está acontecendo, tá? O que eu tô sentindo, porque eu vou falar aqui sobre alguns, né, que eu trouxe aqui para vocês financeiros, mas serve para tudo, né? Porque o que eu tô sentindo talvez não seja o que dispara em ti, pode ser que dispare em ti e não dispare em mim, entende? Então eu vou falar alguns, mas pode ser que para ti não faça sentido, ou então tu te identifique com isso aí, porque vai depender do que você já passou na tua vida e se aciona isso na tua mente, tá? Então, o que a gente faz aqui, deixa eu falar pra vocês. Tá, no geral é isso aí, tem que parar e definir o que tu tá sentindo. Define, pensa um pouquinho. Muitas vezes a gente age no impulso e na correria. Então, se tu quer mudar algum desses gatilhos mentais, para um pouco, espera um pouco, fica um pouco te observando assim para ver o que tu tá sentindo realmente, tá? E vou te trazer para vocês então aqui, o primeiro que eu trouxe seria o gatilho da escassez. Escassez é assim, tipo aquelas promoções que aparece de vai acabar, é a última unidade, é só até amanhã, tem muitos lançamentos e tal de curso que eles dizem assim, vou te dar um brinde, mas é só se tu comprar o curso até o meio-dia. Eles colocam assim uma limitação, um horário, uma queima de estoque, ou uma promoção até tal dia, ou é só hoje, ou aqueles disparos que vêm de e-mail, é só hoje, é só na madrugada. Esse é o gatilho da escassez, ou seja, vai acabar em algum momento e tu vai ter que aproveitar, senão tu vai perder. Então esse é um dos gatilhos que se usa na parte financeira, que se usa, né, para as compras, para consumo e tal, que afeta a nossa vida financeira. Porque quando tu vê uma promoção dessas, a intenção de quem faz a promoção é que acione esse gatilho da escassez e tu pense, eu não posso perder, eu tenho que comprar, porque vai acabar. E aí tu sai correndo lá e Oi, Pati! Oi, Jorge! Oi, Cacá, entrando. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Que bom que vocês vieram aqui. A live vai ficar salva no perfil, mas eu adoro ver vocês aqui no ao vivo comigo. Obrigada! E quando tem esse gatilho da escassez, geralmente a pessoa se apressa para fazer isso, né? Para comprar, para consumir. E essa é a intenção de quem lança algum produto, alguma promoção ou alguma estratégia com esse gatilho da escassez. E o que eu digo para vocês assim? Dá uma pensada, espera um pouquinho, né? Porque já vai acabar, mas não vai acabar nesse segundo, né? Então, se você tá lá pensando, vai acabar, pare e pensa um pouquinho. Dá uma pesquisada no mercado, dá uma pesquisada na internet se for algum bem de consumo. Pensa se realmente tu precisa daquilo, porque às vezes tu nem precisa. Às vezes é só pela tentação de estar acabando e eu preciso comprar aquilo, senão eu vou perder. A sensação que dá é essa, eu vou perder aquilo ali. E aquilo ali para mim é uma grande vantagem.
Porque às vezes tu nem tá precisando. E às vezes eu dizer assim, mas eu vou ganhar 50% de desconto. Mas tu vai ter que gastar alguma coisa, né? Os outros 50% tu vai ter que pagar. Então, às vezes tu não gastaria nada e tu vai gastar esse 50%. E é uma ilusão, né, da cabeça o desconto, a escassez, tá? Então, seria pensar realmente se isso vai, né, fazer diferença na tua vida ou não, tá? Esse seria o primeiro, escassez. O segundo seria o medo. O medo é, por exemplo, de não querer investir, não começar a investir. Eu só tenho investimentos na poupança. Eu só guardo o meu dinheiro no banco onde eu recebo. Esse é um medo de perder. Por exemplo, eu não invisto em ações porque posso perder meu dinheiro. Eu tenho medo. Da onde que vem esse medo? Né? Tem que ver qual é a origem desse medo. Geralmente, a origem do medo é por desconhecimento. Ou você tem muito medo porque você não tem aquela habilidade. Então, a solução para esse gatilho do medo, que dispara na gente assim, eu vou fazer, hoje, esse mês me sobrou dinheiro, vou investir. Mas eu não sei por onde eu começo. Eu tenho que abrir a conta numa corretora, por exemplo, eu vou ter que sair do meu banco, que é o banco que faz anos que eu tô lá. É bem assim, né, Márcia? É bem assim. Faz anos que eu tô lá naquele banco, já sei como é que funciona tudo direitinho. Se eu tirar meu dinheiro, parece que quando tu abrir a conta na corretora e for transferir teu dinheiro para lá, o dinheiro vai sumir. Sabe? É um medo do desconhecido, é um medo de a gente sair da nossa zona de conforto, porque a gente não conhece. Então, para investimentos, no caso, eu sempre falo assim, abre a conta na corretora tal e transfere R$100 para lá. R$50 até dá para ser o Tesouro Direto, que é o investimento que tu empresta dinheiro pro governo federal, ele é a partir de R$30 o Tesouro Selic. Então, aí tu pode transferir R$50, seja para testar, só para ver lá como é que funciona o aplicativo e tal, né? E todas as tuas aplicações em renda variável, elas ficam registradas na Bolsa de Valores, não fica na corretora. O dinheiro fica lá na corretora e quando tu investe ele, que tu compra algum papel, ele fica registrado numa Bolsa de Valores lá com o teu CPF. Então, se a corretora quebrar, teu dinheiro não vai embora, não vai sumir. O que pode sumir é o que tu não investiu e deixou lá, tipo o saldo de conta corrente mesmo, sabe? Saldo positivo não investido. Aquilo ficou para a corretora. E aí tu pode acionar e tal para recuperar, mas não é tão fácil que nem o dinheiro que está investido. Isso é assim, conhecer, né? Saber que existe essa garantia de que os investimentos ficam registrados no teu CPF e que tu não vai perder ele, né? E aí tu vai lá e coloca R$100 lá e compra uma coisinha pequena, né? E vai vendo como é que funciona o aplicativo. Hoje o preço tá assim, hoje o preço tá assado. Ou então eu comprei um título de renda fixa, que é o que tu não perde o valor que tu investiu. Aí tu vai lá todo dia, olha o saldo, abre o aplicativo, vê como é que ele funciona, se tá atualizando. Esse tipo de coisa para a parte dos investimentos que eu digo, né? Que é essa parte do medo, tá? Então, conhecer, estudar um pouco e se arriscar, mas se arriscar aos pouquinhos, né? Não vai pegar e fazer que nem muita gente que eu vejo assim que, eu quero começar a investir e vai direto pro day trade. Geralmente homens, né, que são mais propensos a risco, né, para aventuras e tal, eles gostam do day trade. Mas o day trade tu tem que saber fazer, tu tem que estudar, tu tem que entender, porque senão tu vai perder todo o teu dinheiro. E geralmente a pessoa, saí do emprego, juntei uma graninha e vou pro day trade. Não tem reserva de emergência, não tem com que se sustentar depois se perder e vai direto pro mais arriscado de todos. O day trade, ele é uma forma de especulação do mercado de ações que tu faz operações durante o dia. Começa no dia e termina no mesmo dia, só para especular a variação do preço durante o dia. Dá um rendimento mais rápido, né, e mais imediato, mas é muito mais arriscado, pode dar muito errado, porque ninguém tem como prever o futuro do que vai acontecer, né. Então, eu vejo muito isso aí, né, do pessoal que não tem medo também, né, e vai direto arriscando lá no day trade.
Então eu recomendo que quem quer começar a investir aprenda um pouco sobre o mercado, sobre o contexto geral de como é que funciona a economia, que é pouca coisa que precisa saber, não precisa saber muito também. E vá fazendo aos pouquinhos, abre uma conta na corretora, veja que tem que mandar os documentos para lá e vai indo bem aos pouquinhos, e depois vai aumentando e vai colocando os valores dos investimentos, tá? Esse seria o gatilho do medo, tá? Depois nós temos o gatilho da tristeza. O gatilho da tristeza é aquele gatilho que quando acontece alguma coisa ruim, tu vai lá e gasta. Acontece alguma coisa ruim, o Caio também entrou acenando, obrigada pela presença. E o gatilho da tristeza, acontece alguma coisa ruim e tu vai lá e te recompensa gastando. Porque aquilo vai te gerar uma alegria que compensa a tua tristeza, né? E isso, no caso, é um dos gatilhos que mais é difícil de se livrar dele, porque é uma questão de o que te deixa triste, né? O que vai te deixar triste? Inúmeras coisas te deixam triste, né? E você tem que se analisar, você tem que parar, tem que pensar e tal, por que aquilo ali faz tu gastar. Mas, assim, pensar se aquilo que tu tá... Ó, Karine, ó, esse gatilho eu conheço bem. É a compensação do que tá te deixando triste, fazer gastar pra ficar feliz, né? Acontece bastante, acontece. Mas, na verdade, assim, tem que pensar. O que os especialistas dizem? Controle é a chave, com certeza, controle. Mas é difícil a gente ter controle, né? Então, por isso que eu vim trazer algumas coisas assim para pensar, para ver se consegue, né, enxergar em algum momento e conseguir não acionar ou perceber que esse gatilho foi acionado, né? Então, essa parte da tristeza, pensar assim, vai me curar? Não vai, né? Geralmente não vai. Oi, Rê! Oi! Rose também, oi! Oi, Rê! Tudo bom? E vai melhorar? Vai piorar eu comprar aquela coisa? Às vezes melhora num sentido de dar uma satisfação, né? Então, duas coisas, né? Quando tu tá triste e tu não tá no momento de gastar, assim, de dar aquela vontade, então vou lá, vou gastar e tal. Primeira coisa, não vai gastar. Pega e bota uns tênis e sai a caminhar ou a correr ou começa a pular um polichinelo em casa, alguma coisa assim. Porque a tristeza é uma coisa gerada por um problema, né, psicológico que te afetou de alguma forma. Mas o exercício físico, ele tem o poder de te dar um ânimo, uma alegria que tu não tinha. É difícil, mas é uma forma grátis, né, de tu conseguir não gastar, direcionar para outra coisa, né? De repente trocar a compensação do gastar pela compensação de vou me exercitar, vou nadar, vou pedalar, vou correr, vou pular um polichinelo no meio da sala aqui e para ver se me gera aqueles hormônios de felicidade que pelo menos pode ser, né, que amenize, né? Exato, caminhada fortalece os pensamentos e desvia dessas tentações. É verdade, muitas vezes eu passei, isso falou a Rose, é verdade. E muitas vezes, Rosemary, libera dopamina, isso aí é o nome do hormônio, né? Que eu acho que é um hormônio, sei lá, uma substância que libera no nosso corpo que traz o bem-estar, né? Só que muitas vezes assim, tu sai para caminhar geralmente ou correr é um ato que tu faz geralmente sozinho, pode ser com outra pessoa, mas nesses momentos tu provavelmente vai estar sozinho, que tu começa a pensar e a refletir, e às vezes passa aquela sensação de tristeza, até te surgem outras ideias, vêm outras perspectivas do que estava acontecendo. Talvez tu trancado em casa, ou triste, ou na rua, pensando só naquilo ali e não fazendo o teu corpo biológico, né, mudar, caia nesse gatilho aí, né? Então, seria se exercitar. E outro gatilho, outra forma também é assim, vou gastar, não tem jeito, né? Vou gastar lá, né? Te coloca limites para te compensar.
Coloca isso no teu orçamento. Aqui em casa, por exemplo, 10% do nosso orçamento eu deixo livre. Deixo livre, tipo, saldo de conta mesmo, né? Tipo, às vezes eu quero passar na padaria e comprar uma gordice, por exemplo, né? Ou eu quero trazer uma gordice pro meu marido, agradar ele. Esse tipo de coisa assim. Eu deixo essa parte do orçamento livre. E nesse orçamento livre tu pode gastar como tu quiser. Então pode ser que limitando esse gasto dessa compensação, tu não, pelo menos não desorganize o planejamento financeiro. Então sempre reserva uma parte para que seja livre. E acompanha, né? Se tu já gastou uma vez, se tu já te recompensou uma vez, ou já chegou nesse limite que tu estabeleceu, né? Aí tu tem que dar outro jeito, outra forma de te compensar para sair da tristeza, tá? Seria uma das dicas que eu trouxe para vocês. E da mesma forma, só que no ponto oposto, o outro gatilho mental que a gente tem é a euforia. Por exemplo, uma coisa deu muito certo, muito certo. E, eu consegui aquela promoção, eu consegui aquele negócio, eu consegui passar numa prova, eu fui... Qualquer vitória que te cause uma euforia, ou o amor da tua vida lá foi... Te correspondeu, qualquer coisa que te deixe eufórico. Sabe aquelas pessoas que são, como é que é, o rei do camarote? São as pessoas que vão lá, bebem um trago lá e começam a pagar conta para todo mundo, pagar rodadas para todo mundo. E isso aí é um gatilho da euforia. É alguma coisa que te acontece que tu fica muito feliz e no teu perfil de personalidade, quando acontece isso, tu começa a gastar, porque tu tá muito feliz, porque tu quer comemorar, porque tu merece, né? Porque tu conseguiu aquilo ali. Então, da mesma forma que a parte da tristeza, essa não teria assim como tu, vou me acalmar e não vou ficar eufórico, não vou comemorar. Não, né? Não vamos deixar a vida mais triste, né? Não precisa disso. Então, se tu tá muito feliz, usa essa parte do limite do teu gasto livre. Tenha no teu orçamento uma limitação para te gastar quando acontecer desses gatilhos da euforia ou da tristeza. Tenha esse gasto. A gente tem que ter uma compensação imediata. O nosso cérebro não consegue imaginar o eu do futuro, por exemplo. Esse é um exercício que a gente sempre faz para quem quer investir, é idealizar como que tu vai estar no futuro. Se tu sabe, tu consegue te imaginar como tu vai estar no futuro, aí tu consegue reservar um valor para ti no futuro, porque existe aquela pessoa que tu quer ser no futuro. Eu falo muito dessa parte aí do eu do futuro, do ter um boleto para si mesmo, né? E essa parte da euforia também tem que tem que ter um limite lá, né? Tu tem que te planejar o que tu vai deixar para depois e o que tu vai gastar agora, tá? Essa seria outro gatilho, outro gatilho mental financeiro que a gente tem, e eu acho que é um dos mais recorrentes, assim, é o do imediatismo. O imediatismo tem que ser agora, né? Tem mais gente entrando aí. Alê, tudo bem? O imediatismo. Eu preciso realmente disso. Eu preciso. São pensamentos que a gente tem no imediatismo. Quando tu tá assim, vou comprar correndo. Se tu tá com essa sensação que tu tá comprando correndo, pensa. Se tu pesquisou, porque geralmente, online, geralmente, né? Quase todas as ocasiões online tem sempre outras opções que tu pode comprar mais barato. Ou então, se realmente tu precisa, né? Se realmente precisa ser agora. Por exemplo, a gente estava pensando, acontece isso comigo também, né? Muito do imediatismo, né? Eu preciso colocar um forrinho do carrinho do meu bebê, porque eu quero começar a colocar ele sentadinho. Aí o meu marido, eu já estava pesquisando coisa, né, para comprar e tal, porque tinha que ser agora, porque daqui a pouco, né? Daqui a pouco ele começa a querer sentar e o carrinho não tá pronto para sentar, tá sem forrinho ali e tal, vou ter que improvisar e tal. E aí ele me deu outra solução quando eu conversei com ele.
Ele me disse pra gente adaptar um outro colchonetezinho que a gente tem aqui, pedir só pra dar uma adaptada e tal. E eu já ia sair comprando. Às vezes conversar com outra pessoa também é importante pra ver se tu precisa realmente daquilo ou se é uma tentação de passei na rua, achei lindo e comprei, né? E sempre que tiver nessa parte do imediatismo, espera um pouco. A solução é esperar um pouquinho, entender que tá muito rápido, e saber identificar para ti que tá muito rápido. Eu fui lá, experimentei, gostei, paguei e tal, né? Se tu tá destinado a fazer isso, hoje eu vou sair para comprar uma roupa, hoje eu vou sair para comprar uma bicicleta, aí tudo bem, aí tu já está, né, decidido a fazer isso, provavelmente tu já tá organizado financeiramente para fazer isso, né? Espero que sim. Mas quando é imediato, assim, estou fazendo uma coisa e me bateu a vontade imediata de comprar. Espera um pouco. Se tu pode esperar, não for tão necessário, geralmente não é, tu espera um dia ou 2 dias para ver se realmente aquilo ali é um item necessário ou se era uma vontade momentânea tua. Essa parte do imediatismo é bem isso. Às vezes tu só fecha tudo, fecha o celular, fecha o computador e vou fazer outra coisa, amanhã eu vejo isso de novo. Quando tu vê amanhã, às vezes não é tão necessário. Às vezes tu nem precisava daquilo, tu já deu outro jeito, né? Então é uma das formas de lidar com o imediatismo. Espera mais um dia. Esse é um dos segredos, esperar um dia a mais, tá? Outro gatilho mental que a gente tem, né? Da ganância. E geralmente nos investimentos, tá, que acontece isso. Oi, Sônia, boa tarde, bem-vinda. E geralmente acontece isso para quem tem investimentos ou para quem faz alguns negócios ou até essa parte da escassez também é um pouco do gatilho da ganância, porque a gente vê uma oferta irresistível. Por exemplo, o pessoal que cai na armadilha das pirâmides financeiras. As pirâmides acontecem assim, a pessoa vai lá e te promete que vai ter um rendimento assim totalmente fora tudo que tu queria, na verdade, né? Triplicar o teu dinheiro em um mês, por exemplo, assim, um negócio muito, muito, muito atrativo, assim, muito surreal. Mas quando a pessoa tá com o gatilho da ganância, ela só escuta que o teu dinheiro vai triplicar, mas ela não pensa de que forma isso vai ser feito. Aonde que tá isso, né? Essa parte dos investimentos, para te ter dar conta que é uma pirâmide que tá fora do padrão, tu tem que saber como que o mercado funciona. Tem que dar uma lida, tem que entrar e tentar se informar sobre os investimentos que existem. Deixa eu só tomar um golinho d'água que eu tô ficando meio com a goela seca. Eu não consigo falar. Que eu falo, né, gente? Sem parar. Mas é mais ou menos assim, se tu não sabe quanto é que o mercado paga num investimento, no teu banco lá, no teu bancão que tu já tá acostumado, vai lá e pesquisa quanto que estão me pagando para deixar meu dinheiro parado aqui por tanto tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, quanto que ele tá me pagando? Quanto que, se eu sair e for para uma corretora que é um local seguro, que eu sei que pessoas já investem lá, ou eu já vi pessoas reais, assim, né, que de confiança, que já fizeram e me disseram que tá tudo ok, que não deu problema nenhum. Quanto que essas instituições pagam de rendimento para ti? Quanto que esse negócio vai retornar? Baseado em que esse rendimento vai voltar para mim? As pirâmides financeiras, geralmente, o pessoal promete mundos e fundos, né? E a pessoa fica encantada, vai lá e dá todo o dinheiro, né, que ela tem para aquilo ali, porque vai mudar toda a vida dela. E famosos caem, pessoa normal cai, não é porque é famoso que sabe, né, o que está fazendo. É muito, muito, muito comum de acontecer isso com as pessoas. E elas nunca pensam assim, elas ficam só na ganância do ganhar, do mudar de vida e solucionar tudo, que vai ganhar muito dinheiro, que ela não pensa se é demais, né? Como que vai pensar se é demais ou se não é demais, se nunca, né, teve conhecimento nenhum sobre aquilo ali?
Oi, Dani, tudo bem? Né? Então seria bom pelo menos a pessoa saber, né, outras formas de investimento antes de entrar nesse negócio mirabolante, né? Ou então na própria as pessoas que investem em ações, por exemplo, né? Que são investimentos, e aí são investimentos que têm alta volatilidade, né? Aí a pessoa assim, não saio desse investimento na hora certa. Aí eu estipulei, eu vou comprar a ação tal, num valor X, e vou ficar até ela chegar aqui. Quando chegar aqui eu vou vender porque eu já tenho um lucro bom. Só que aí a pessoa vê que tá crescendo e entra na ganância. Eu posso ganhar mais, vai que a ação vai lá em cima. E se eu perder aquilo lá, eu preciso ganhar, aquilo ali vai ser muito bom pra mim. E não sai onde calculou certo lá que o lucro era certo. Não sai da operação, não vende o papel e não ganha o lucro. E deixa lá. E no outro dia, daqui a pouco, cai tudo de novo. Então, isso aí é um sabotador que a pessoa tem que entender. Eu tô querendo demais, tem que ser analisado. Tô querendo demais, isso aqui é esmola demais ou é real, né? Parar e pensar. Todas esses gatilhos mentais são coisas que a gente vem fazendo há muito tempo no automático, ou que acontece uma vez e a gente reage sempre da mesma forma. Então, para a gente conseguir mudar isso aí, a gente tem que parar e pensar. E usar dessas soluções, né? Quando a gente consegue analisar, usar essas soluções para a gente poder sair desses gatilhos que só nos sabotam, tá? Esse seria... tem mais um aqui que eu coloquei, aqui que é a aversão à perda, né? Que é mais ou menos como o gatilho da escassez, né? Que quando a gente tá perdendo também a gente não quer sair numa operação, por exemplo, de investimento. Investir numa ação de uma empresa e tava num valor X e tá caindo, né? Tô perdendo. E geralmente a gente, assim, quando o valor cai por motivos políticos ou por outros fatores que não da empresa, da saúde financeira da empresa, geralmente é uma oportunidade, tu vai lá e compra mais, porque a empresa ainda continua boa. Mas, às vezes, a ação da empresa cai porque a empresa está perdendo o lucro, está perdendo os fundamentos bons que ela tinha interno dela. E aí a pessoa tem que analisar e tem que sair dessa operação antes que ela perca mais, né? Só que aí a pessoa fica agarrada naquela coisa que ela analisou, porque era o investimento dela, porque vai que sobe de novo, e várias coisas assim, mesmo ela analisando racionalmente, que deveria sair. A pessoa não quer admitir que tá perdendo, né? E isso aí é um outro gatilho da aversão à perda, né? Então, é uma outra forma de tu também, tu tem que lidar com o medo de assumir que tu tá perdendo, assumir uma perda, entender que tu vai ter esse sentimento e vai lá e tem que fazer, agir, né? No caso. Ou então entender que realmente tu tem que ir lá e tu tem que analisar para ver se a longo prazo esse investimento não vai voltar. E entender e assegurar aquele investimento, né? É tudo aversão à perda. Então caiu, mas a empresa é boa, tá? E ela caiu por causa do mercado, da economia. E a pessoa foi lá, tô perdendo meu dinheiro, vai lá e vende quando perdeu. Só que a empresa era boa. Quando passasse essas rumores da economia ou de alguma notícia ruim que saiu, a empresa vai lá e sobe de novo. Só que aí a pessoa saiu quando? Quando estava lá embaixo, entendeu? Então, essa aversão à perda também é questão de conhecimento também, né? De saber que ou tem que ser racional e assumir que perdeu, ou tem que ser racional e entender que os fatores são outros e não se apavorar e ter uma ação por impulso, né? Então seria mais ou menos isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida também ou quiser dar algum outro exemplo de gatilho aí que a gente tem, né? A gente sempre tem os gatilhos mentais financeiros que fazem a gente gastar e fazer a gente, né? Ou não querer fazer o nosso planejamento financeiro, né? Porque a gente às vezes tem medo de colocar tudo no papel e descobrir que a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Às vezes enfrentar os obstáculos que a gente tem também é um outro medo, né? Que a gente tem um gatilho do medo, né? De ter que tomar uma atitude, de entender que realmente precisa mudar alguma coisa, tem que sair da zona de conforto.
Às vezes a pessoa não quer colocar tudo no papel do seu planejamento de orçamento pessoal mesmo, suas contas no papel, porque ela tem medo de entender e ver que realmente ela precisa deixar de gastar em algum lugar, ela precisa mudar a vida dela. Mas é o primeiro passo que a pessoa tem que ter para se organizar e evoluir na vida financeira, é colocar tudo no papel. Enfrenta esse medo. Tu já tá nessa situação, tu só vai colocar no papel. Vai colocar no papel. Tu vai entender e aí, talvez tu não faça nada, né? Coloca tudo no papel lá e enfrenta teu medo e coloca tudo no papel. Aí tu vai entender, putz, eu tenho que mexer nisso aqui. Isso aqui que eu tô gastando mais. Eu tô gastando muito numa saída pra rua, por exemplo. Tô gastando muito em restaurante, em festa. Ou, sei lá, em qualquer outra coisa. Eu tô gastando muito nas coisas do meu bebê, por exemplo. Pra mim seria isso. Então, coloca tudo no papel. Tu vai entender que é aquilo ali, que é o que tá causando problema financeiro. E aí, tu vai ter que tomar alguma atitude. Se tu não tomar, tu vai ficar com aquilo na cabeça. Até uma hora que tu vai entender que tu precisa mudar aquilo ali. Né? Tu vai ficar, pelo menos o teu cérebro vai assimilar que é aquilo ali que tá dando problema. Ó, viver um degrau abaixo do que a minha renda permite. Exatamente. Exatamente. É entender que essa parte financeira a gente tem que viver um degrau abaixo, né? A gente tem que ter os 10% livre. A gente tem que ter uma parte pro nosso eu do futuro, porque é uma coisa que eu sempre falo, só se vive uma vez. Exatamente, eu também acho que eu só vivo uma vez, mas eu quero viver minha vida bem vivida. Então, tem coisas que não cabem no meu salário do mês e eu quero fazer. Então, eu vou me organizar para juntar para poder fazer isso nessa vida, entende? Então, sempre quando a gente meio que vai sair, assim, que surge um desejo aqui em casa, eu fico pensando nisso. Eu quero esse desejo aqui, esse desejo para mim é importante. E se eu começar a fazer outras coisas imediatas agora, eu vou conseguir fazer aquilo depois? Se eu fizer isso agora, eu vou conseguir atingir o meu objetivo maior? Se a resposta for não, eu já fico pensando, então eu não vou viver tudo que eu quero nessa vida, entende? Então, os meus desejos maiores, porque o INSS é a maior pirâmide financeira do Brasil. Ah, Carlos, olha, exatamente, o INSS é a maior pirâmide financeira do Brasil. Exatamente, é. Eu vou explicar rapidinho, tentar explicar para vocês por que o INSS é a maior pirâmide financeira. O INSS, ele é o nosso órgão que faz o pagamento das nossas aposentadorias, entre outros benefícios, né? Mas da nossa aposentadoria. Se você acha que vai se aposentar bem futuramente, sinto-lhes lhe dizer que muito provavelmente não vai. Por quê? Porque antigamente, né, as pessoas viviam até, sei lá, 60 anos, 70 anos era a média de vida do brasileiro, né, de sobrevivência do brasileiro, e até uns 70 anos, eu acho, 60 e poucos anos. E as pessoas tinham muitos filhos. Vai vendo, assim, os seus avós ou até teus pais, né? Quantos filhos eles tinham? 4, 5, 6, 8? E, família com um filho era muito raro. As mulheres eram criadas para ter filhos, né? Então, tinha gente para entrar no INSS, começar a trabalhar. Tinha muita, né, filhos que começavam a trabalhar e contribuir para pagar a aposentadoria de quem estava se aposentando, porque o INSS funciona assim. O que tu paga agora não fica numa conta para ti, num bolinho lá, num saldinho, que quando tu te aposentar tu vai ter o teu. Não, o que tu tá pagando agora do INSS é para pagar a aposentadoria de quem tá aposentado agora. É tudo agora. Eles fazem as projeções dos valores, mas é tudo pago agora. Entra e sai tudo agora. E o que tem acontecido? As famílias começaram a ter menos filhos e os brasileiros começaram a viver mais, por mais tempo. Então, o que acontece? Desequilibrou, né? Não tem o suficiente para entrar, para pagar um monte de gente que está vivendo mais, cada vez mais. Então,
Se tu acha que tu colocando teu dinheiro lá, tu vai ter aquele dinheiro de volta, provavelmente não vai. Ou o governo vai ir ajustando, como já vem fazendo, né? Aumentando o tempo de trabalho para te aposentar e cada vez pagando menos, porque eles também não reajustam os valores, né? Sempre ou alguma coisa perto do salário mínimo, ou tem um teto, ou então eles começam a reajustar o percentual que eles vão retirando do teu salário. Por isso que eu falo, às vezes eu falo que se eu pudesse, eu não pagaria INSS. Não pagaria. Porque para mim não é uma vantagem eu pagar um percentual do meu salário que eu não sei quanto é que eu vou receber quando eu vou me aposentar, entende? Então, para mim, eu pegaria esse dinheiro e eu mesma investiria e teria a minha poupança certa lá. Se eu fizer alguma cagada, fui eu que fiz. Fui eu que não consegui o rendimento certo, né? Então, por isso que o INSS é a maior pirâmide financeira do Brasil. É um dinheiro que tu vai colocar lá, né? Com a expectativa de te aposentar, só que provavelmente tu ou não vai ou vai receber um valor bem menor do que tu juntou, né? E se for colocar na ponta do papel, realmente é isso. Tu junta muito mais. Se tu colocasse num investimento, ia ter um valor muito maior. E a previdência privada é uma boa? Depende da previdência privada. Depende, porque todo o valor de previdência privada, ele é gerido, o valor que fica lá guardado, que tu deposita para tua previdência, ele fica num fundo que é um gestor que aplica esse dinheiro para conseguir te pagar lá futuramente. Então, às vezes, tem vários tipos de previdência, né? Tem algumas que tu consegue abater do imposto de renda e tem a que não abate do imposto de renda, que aí te paga melhor no final. Mas teria que ver qual o gestor desse fundo para ver se esse fundo está rendendo e está sendo bem administrado. Mas a previdência privada é uma boa, sim, no caso também de sucessões também, né? Porque as previdências, elas não entram em herança, na partilha, no caso, né? E tu consegue colocar uma pessoa específica para receber esse dinheiro quando tu morrer, por exemplo. A gente tem as previdências, tu coloca a pessoa, por exemplo, eu tenho uma previdência e coloco o Carlos de meu beneficiário caso eu morrer. Se eu morrer, os meus bens vão todos para os meus bens, né, muitos que eu tenho, vão todos para partilha, né, pro processo de partilha lá. O juridiquês, o Carlos me ajuda aí, né? E só que a previdência não, a previdência a pessoa consegue retirar sem entrar nesse processo de partilha aí. Então é uma boa para programa de sucessão de pai para filho, ou se acontecer de morrer, a pessoa que não ficar totalmente sem dinheiro ou sem recursos, né, para o futuro se tu faltar. Então tem várias coisas para analisar e geralmente o gestor, né, desse plano de previdência. Geralmente se faz isso, inventário, amor, isso aí, é o processo de inventário. E geralmente a gente analisa o gestor do fundo, porque tem que ser uma instituição que vá ser perene para muitos anos, né? Porque se tu entra num plano de previdência, tu pretende te aposentar com ele, então tu vai ficar muitos anos nesse fundo e essa empresa que faz a administração desse fundo, que te vendeu a previdência, ela tem que perdurar até lá para te não perder o dinheiro, né? Então seria mais ou menos isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito obrigada aqui pela participação de vocês. Adorei aqui. Muito obrigada pela participação. Vamos ver. Então, em resumo, das atitudes e soluções para os gatilhos mentais seria esperar mais um dia, que seria uma grande chave, pensar se vai alterar os teus objetivos, se tu já estabeleceu eles, e pensar para não se arrepender depois, porque a gente se recompensa muito no hoje, né? A gente se mima bastante, né? E depois fica reclamando por que a vida não progride, né? Então, até que ponto a gente tem que se mimar, né? Tem que colocar um limite no nosso mimo para que a gente possa viver esse futuro que a gente quer, essas grandes conquistas que a gente quer. Eu acho que seria esse o meu recado. Muito obrigada por todo mundo que entrou e participou aqui comigo. Compartilhem a live, deixem um coraçãozinho aqui depois também onde fica gravado ali no IGTV, né? Dê um coraçãozinho aí para mim, mandem para quem vocês acham que é interessante saber desse assunto. Tá ok? Muito obrigada e até a próxima live na próxima semana. Tchau, gente! Isso aí, deixa meus corações!